Nós vamos iniciar agora a nossa 12ª catequese com Dom Fernando Figueiredo, hoje falando sobre Santo Agostinho e o ideal de vida de Santo Agostinho. Todos nós já sabemos, porque já tivemos catequeses anteriores, ele se converte pela oração da mãe, Santa Mônica, e ele se converte porque ele ouve uma homilia de Santo Ambrósio, ou melhor, ele estuda as interpretações bíblicas de Santo Ambrósio, e isso mexe com ele. A importância de ir buscar na fonte certa. Dom Fernando, nós temos um Santo Agostinho buscando cientificamente, se eu posso dizer assim, na palavra de Deus, respostas talvez para a própria vida. Exatamente, porque a conversão dele se deu por causa disso, porque a Bíblia ele a lia anteriormente, interpretando-a literalmente, e aí de vez em quando ele ficava chocado com esta ou aquela expressão, por exemplo, um Deus que vinga, ou um Deus que às vezes é muito severo. Isso é o sentido literal. E Santo Ambrósio o conduziu a ler a Bíblia num sentido espiritual. Ele começou a descobrir toda uma riqueza interior a partir da leitura da própria Sagrada Escritura. Isso o converteu. Ele viu que havia algo sublime, que inesgotável sentido bíblico. Porque o sentido literal é aquele, está ali presente. Mas esse espiritual tem sempre novos horizontes. A vida de Santo Antão também o encantou. A vida de Santo Antão falava de um monge, é isso? Monge. Foi o primeiro dos monges do deserto. A vida de Santo Antão foi escrita por Santo Atanásio. Foi o grande escritor, defensor do Concílio de Niceia, Santo Atanásio, né? E Santo Agostinho, lendo, viu a vida toda, vamos dizer, contemplativa. Ele chega a fundar alguma pequena comunidade de pessoas que passam a vida orando, rezando? Exatamente, é o que ele faz. Portanto, quando ele chega na África, porque ele estava em Milão, né? E quando ele chega na África, em Hipona, pouco a pouco vem alguns companheiros com ele e ele começa a formar uma comunidade, diríamos, monacal. Ele se torna padre porque ele decide que essa é a vocação dele, foi isso? Não. Ele, um amigo, uma pessoa conhecida, queria pertencer à sua comunidade, essa comunidade monacal. Monacal, de oração. De oração. E falou com Santo Agostinho que eles podiam ir à cidade e lá na igreja rezar e pedir as luzes divinas. E ambos foram para a igreja, que era a catedral. E chegando lá, era justamente, talvez até malandramente, Valério, que era o bispo, já um tanto idoso, lá de Hipona, quando os viu, começou a falar para o povo que ele estava cansado, que ele já não tinha aquela energia mais para conduzir o rebanho do Senhor ali naquelas regiões, que gostaria de ter um padre que o auxiliasse. E aí eles começaram o quê? A gritar. E uma criança até que disse, Agostinho. E Santo Agostinho começou a chorar. Porque ele não queria, ele queria continuar na comunidade dele, em oração. Eu sei, porque foi o mesmo desejo que eu tive. Ele queria era ficar lá com a comunidade, com aqueles frades, ou aqueles monges, vamos dizer monges. E naquela hora ele começa a chorar, compulsivamente. E aí alguém chega perto dele, bate no ombro e diz, não chore, Agostinho, porque quando ele morrer, você fica no lugar dele como bispo. Aí que ele ficou mesmo. Era tudo que ele não queria, naquele momento. Tudo que ele não queria. Olha, nós estamos aprendendo muita coisa sobre um santo. Minha gente, não é um santo de hoje, não, tá? E nem do século passado. Nós estamos falando ali de 300 depois de Cristo. 400 depois de Cristo, é isso. E ele se torna, então, um auxiliar do bispo. A força interior da caridade para a sua missão. Ele tem que renunciar a essa ideia de viver ali uma vida religiosa, contemplativa. Ele traduzia viver no ócio. Ócio significava contemplação, não é o ócio como nós entendemos. Sim, sim. E ele passou, então, para um ideal
profundamente dinâmico, ou seja, necessitas caritas, a necessidade do amor, a necessidade da caridade o impele a colocar-se a serviço da comunidade, a serviço das pessoas. Ele, como bispo, ele tinha que tratar de assuntos assim corriqueiros do dia a dia? Do dia a dia, até isso que ele dizia naquela época, porque também o bispo local era o juiz das pequenas causas, pequeníssimas causas. Então, veja só um exemplo que nós vemos acho que nas confissões. Sim. Uma galinha que foge de uma casa lá e aquele que era o dono, foi reclamar. Mas o outro vizinho dizia, não era a sua galinha, não, era a minha. Mas quem tem de resolver isso, levava isso ao bispo. Ele dizia, eu ficar horas ouvindo tudo isso. Fernando, nossa, imagina o ideal dele querendo consagrar a vida à oração e ter que ficar decidindo de quem é a galinha. De quem é a galinha. Esse é nosso grande santo Agostinho. Por isso a necessitas caritatis, isto é, a força da caridade, o impele até a cuidar dessas pequenas coisas. Termina assim a nossa 12ª catequese. Um momento sempre muito especial de aprofundamento, inclusive dos fundamentos da nossa fé. A mística teológica na Igreja dos primeiros séculos, Dom Fernando Antônio Figueiredo, da editora Vozes. Eu convido você a aprofundar esse tema lendo esse livro, que é um livro de referência hoje no Brasil. Em santidade, em santidade, em santidade. 11h25. Antes da despedida de Dom Fernando, a gente vai receber a bênção. E hoje, Dom Fernando, eu trouxe aqui um copo de água. Para abençoar. Na verdade, quem trouxe foi a Aninha. E nós vamos, nesse momento, abençoar. Não só essa água, hein? A água também que está aí na sua casa, o remédio que está lá. O remédio, sobretudo, né? Os remédios, coloque-os diante de você, não esqueça. E vamos pedir a bênção de Santo Antônio. Que a bênção é de Deus, mas dada por Santo Antônio, né? Dada perfeito. por Santo Antônio. E ele diz, afastem-se de vós todos os inimigos da salvação, porque quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí Santo Antônio traça a cruz. É a cruz salvadora, é a cruz regeneradora, é a cruz que nos concede vida e vida nova. Eis a cruz do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E você também em casa, trace na sua testa uma cruz. Afastem-se de vós todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, rogai por esta minha irmã, rogai por este meu irmão. Um dia nós nos encontramos e eu traço esta cruz na sua testa. Amém. Dom Fernando, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. A gente pode, por exemplo, mergulhando uma florzinha, passar nos ambientes. Passar nos ambientes para abençoar. Pode ser? Pedindo as bênçãos de Deus. Ótimo. Eu vou fazer isso aqui na Rede Vida daqui a pouco. Vou até deixar já com a Aninha. Aninha, já deixa separadinho ali, porque eu quero utilizar essa água abençoada. Você em casa pode fazer a mesma coisa. Dom Fernando Figueiredo, nosso pai espiritual, e a gente tem um carinho muito grande por ele e a alegria de poder recebê-lo todas as quintas-feiras aqui no nosso Escolhas da Vida.